Tá com som, Monique? Tá. Bom dia, amigos. E aqui estamos nós, no nosso querido Rita, nessa manhã de terça-feira. Olha só, quanto tempo eu não venho aqui, gente. E aí eu estou muito emocionada mesmo por estar aqui nesse momento. Então vamos lá, a gente se organiza, engole, porque emoção existe. E estamos aqui matando as saudades presenciais na nossa casa. Eu, Ananda, Monique, os espíritos amigos que estão conosco aqui, nessa manhã de terça-feira, nesse lindo mês de setembro. Por enquanto, ainda separados fisicamente, mas todos nós sabemos muito bem que o que nos une é o nosso pensamento. Então, estamos todos aqui reunidos, unidos em pensamento, unidos em coração, para mais um encontro. E esse encontro que fazemos em nome de Jesus conforta tanto os nossos corações. Então, que possamos aproveitar ao máximo esse momento, esse encontro, essa reunião. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, dizendo: Pai amado, graças lhe damos, Pai, por essa possibilidade de aqui estarmos. Abençoa esse nosso encontro, que a nossa querida Ananda possa ser intuída, para que os espíritos amigos responsáveis por essa reunião, acrescidos ao estudo que ela fez, possam permitir que cada palavra chegue ao coração de cada um de vocês. Que seja, Pai amado, em seu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga responsável por essa reunião, que nós possamos, de nossa parte, dá-la por iniciada, com muita alegria, com muita emoção. Graças a Deus. Ananda, agora é com você. Eu vou só, gente, pedir desculpas porque apitou o meu celular. A gente perde o hábito de fazer as coisas de forma presencial e aí esquece das orientações que a casa sempre nos dá, da gente desligar os celulares para que a gente possa estar inteiro e conectado aqui nesse momento. Então, vocês que estão em casa, sugiro que façam a mesma coisa para que a gente possa estar inteiro, conectado, né, juntos aqui nesse momento que, apesar da distância física, como Eliane falou, existe todo um campo vibracional que nos une, porque estamos reunidos pela intenção, pelo afeto que nos envolve. Então isso nos faz estarmos juntos, apesar da distância física. E aí o celular não precisa interferir, o telefone de casa não precisa interferir, né? Se a gente tem alguém ajudando, pode esperar um pouquinho. Exatamente como é quando a gente está aqui na casa, que a gente tira um tempo para estar aqui, inteiro aqui. Mais uma vez, bom dia, é uma alegria poder estar na casa, nesse ambiente que nos é tão querido, sentindo a presença da espiritualidade superior que nos guia, ainda que sentindo a falta de poder olhar o rosto de vocês aqui conosco. Mas vamos adiante, porque o importante é a gente aprender a se adaptar e a viver cada momento como ele se apresenta. O nosso tema de estudo hoje está no livro Atitudes Renovadas, um texto de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. E Joana é conhecida por uma abordagem muito psicológica dos seus temas. Uma abordagem dentro da psicologia analítica do Jung, onde ela traz uma leitura muito interessante e que para a gente cabe a reflexão e não estudo teórico.
E o nosso tema, dentro desse livro, é o capítulo 11, que se chama Afetividade Conflitiva. E é interessante a gente pensar, quando ela fala em afetividade conflitiva, porque o afeto, a afetividade, é algo natural no ser humano. Mas ela aqui está primeiro abordando a afetividade conflitiva. E o que ela vai entender por afetividade conflitiva? Uma afetividade ansiosa, em busca de um preenchimento, de uma completude, de não conseguir se lidar com os espaços vazios, se lidar com a falta. E isso leva à ansiedade. Então, a afetividade conflitiva tem a ver com essa afetividade que gera ansiedade. E à medida que ela gera ansiedade, ela deixa de ser um fluxo natural. Então, Joana conversa com a gente falando de que isso tem muito a ver, tem relação com o colocar a nossa realização, a nossa satisfação, o nosso preenchimento, a nossa expectativa disso tudo, dessa realização, em cima de um outro ser. Então aqui a gente não está falando especificamente de um relacionamento afetivo homem-mulher, porque essa não é a única forma de afeto que existe. Sempre que a gente falar num relacionamento, a gente tende a dirigir para o relacionamento afetivo homem-mulher. Mas nós estamos aqui falando de uma forma mais ampla, relação entre pessoas. E, obviamente, isso se torna muito presente também numa relação entre um casal, né? Entre duas pessoas que se amam, inclusive independente de gênero. Então, vamos lá. Acreditar que a nossa realização, que a nossa completude esteja relacionada com a presença de uma outra pessoa na nossa vida é algo muito delicado. Por quê? À medida que eu coloco fora de mim a minha possibilidade de realização, que eu coloco o outro como um suporte, como um pilar para me sustentar, eu deixo de ter em mim o centro, o eixo, o ponto de equilíbrio a partir do qual eu me relaciono e retorno. Eu me movo e me ponho em centro outra vez. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é que quando o nosso eixo está em outra pessoa, eu me desequilibro. E isso, em qualquer relação, não traz bom resultado. Eu não vivo sozinha, eu preciso de uma cara metade, minha alma está dividida, eu vou encontrar a minha metade. Pausa. Quem tem metade é laranja, banana, maçã, melancia, né? Livro que tem parte 1, parte 2, gente, é inteira. Nós somos seres inteiros, seres completos. Se eu fico na minha falta e projeto numa outra pessoa que vai me completar, eu vou achar uma outra pessoa que também está pela metade. E o que vai entrar em relação? As faltas. Eu vou ter uma relação baseada em faltas, onde na realidade o outro não vai se relacionar com a pessoa que eu de fato sou. Ele vai se relacionar, essa outra pessoa vai se relacionar comigo procurando aquilo que ela quer, aquilo que lhe falta. Então ela não me enxerga, ela não me vê como eu sou. Ela se vê em mim. E eu da mesma forma.
Se eu não consigo dar conta de mim, se eu não consigo olhar para mim, me reconhecer, saber quem eu sou, cuidar das minhas escolhas e da minha forma de me colocar no mundo, eu vou me relacionar com o outro buscando nele aquilo que me falta. Eu projeto aquilo que eu desejo encontrar em cima do outro. Eu não estou enxergando essa outra pessoa como ela é. E aí, na realidade, eu não me relaciono com o outro não se relaciona comigo. Nós nos relacionamos, cada um com partes de si mesmo. Qual é o prognóstico para uma relação assim? Não é bom. Porque não é uma relação, na realidade. Relação implica ali uma via de duas mãos. Implica a possibilidade de reconhecer as unidades e ter dois inteiros que caminham juntos em qualquer tipo de relação. E não duas pessoas capengas que estão pela metade dentro de si mesmas, que tentam um virar apoio para o outro e vão cair, porque estão fora do eixo. Então, todo o trabalho da gente, quando a gente pensa em afetividade conflitiva, é poder fazer esse retorno ao eixo. Esse retorno ao eixo tem a ver com a gente poder olhar para dentro de nós mesmos em busca daquilo que nos falta. Buscar a completude em nós mesmos. Aí o que é isso? A gente vai precisar passar por um autoexame. Eu me lembro sempre daquela passagem do Livro dos Espíritos, agora eu já confundi, não é do Livro dos Espíritos, é do Evangelho, né? Quando nos é sugerido que a gente, ao final do dia... 919 do Livro dos Espíritos. É ótimo a gente ter alguém que sabe citar. Única questão que eu sei. Mas o que é importante para a gente pensar? Não é o número da questão. Vocês podem procurar, a Eliane já deu a referência. Mas é esse autoexame que a gente faz ao final do dia, onde a gente se pergunta, como eu agi? O que eu poderia ter feito de diferente? Como é que eu me sinto em relação às coisas da minha vida? Como eu olho para o outro que está comigo? Eu consigo enxergar o outro como ele é, com as suas necessidades? Eu consigo me olhar e entender o que eu preciso transformar em mim para me sentir uma pessoa mais completa? Então, essa autoobservação que não envolve julgamento, é uma autoobservação. Eu preciso ir para aquele lugar dentro de mim onde eu posso me olhar para me conhecer. Não conseguimos transformar nada que nós não conhecemos. Eu preciso poder saber como aquilo funciona dentro de mim. Eu preciso poder reconhecer os meus estados emocionais para poder lidar com eles. Então, esse processo todo de autoobservação, ele ajuda a gente a poder se transformar numa pessoa mais inteira. Numa pessoa que consegue trabalhar para se colocar em harmonia. E desse processo de harmonização interior é que vem a harmonização da nossa afetividade.
afeto é uma forma de expressão do amor. E aí Joana fala uma coisa que é muito interessante. Deixa eu achar que eu quero citar especificamente para vocês. Eu devia ter pego o óculos aqui. Faz-se imprescindível desenvolver a capacidade de amar, porque o amor também é aprendido. Ele se encontra íncito no ser, como decorrência da afeição divina. No entanto, não poucas vezes adormecido ou não identificado, deve ser trabalhado mediante experiências de fraternidade, de respeito e de amizade. Vou fazer uma pausa aqui. Ele se encontra íncito no ser como decorrência da afeição divina. O que está sendo dito aqui para a gente? Que o amor se encontra dentro de nós, como característica da afeição divina. Somos criaturas. Quando somos criados, né, somos filhos de um pai que, ao nos criar, ao nos, vamos dizer assim, ao nos gestar, nos deixa essa marca de amor, porque essa é a sua marca. Então, todos nós trazemos em nós o amor como uma semente. Atenção, como uma semente. Uma semente, ela carrega potencial. A bolota do carvalho, a semente do carvalho, é uma sementinha, né? Uma bolotinha. Mas ela carrega em si um carvalho. Ela tem o potencial para virar carvalho. Mas ela precisa passar por todo um processo de cuidado para se transformar em carvalho. Precisa transformar o potencial, a possibilidade, em potência, em ação, em força. Esse é o nosso trabalho. Todos nós, até a mais vil das criaturas, possuem em si essa semente. O nosso grande trabalho aqui, encarnados, é transformar essa semente, esse potencial em ação. E como é que a gente começa a fazer isso? Porque a gente também aprende a amar. Eu acho interessante a gente fazer a distinção entre amor, né, essa energia, essa, vamos dizer assim, é um sentimento, é uma potência. Amor. E amar. Amar é verbo. Verbo implica em ação. A gente precisa colocar isso em ação. E a afetividade é a expressão do amor em muitas formas. A relação afetiva conflituosa fala de uma expressão conflituosa do amor. Fala numa dificuldade em se lidar com essa energia e em colocá-la em ação. Isso pode acontecer por muitos motivos. Nós não nascemos aqui zeradinhos, tábula rasa. Nós somos espíritos imortais, nós trazemos toda a nossa bagagem conosco. Tudo que nos constitui até o presente momento está em nós. Essas experiências todas, quando nós nascemos, da mesma forma que nós temos um DNA que vem de mãe e pai, nós trazemos aquilo que é nosso, a nossa bagagem. Com essa bagagem a gente traz
características de personalidade, conflitos não resolvidos, situações que a gente precisa reajustar internamente. E isso se soma à nossa história aqui nessa vida. Infâncias mais fáceis, mais difíceis, situações de vida melhores, piores, cada um tem a sua história. Isso, vamos dizer assim, é o caldo que compõe a nossa afetividade. Não temos vítimas, não temos injustiças, porque nós somos efeitos de nós mesmos. Nós somos responsáveis por aquilo que construímos para nós. Só que a gente tem sempre a possibilidade de trabalhar e transformar isso para o melhor. Isso está garantido para nós na lei de evolução. Né? Nós evoluímos, nós nos transformamos, nos criamos simples e ignorantes com esse potencial de amor e com consciência. E nós vamos trabalhando isso ao longo das nossas muitas existências para nos melhorarmos como seres inteiros que somos. E a gente aprende a amar. Eu gosto muito de pensar que a gente vive aqui numa escola de amor. A gente precisa aprender a amar. Amar de muitas maneiras. Porque amar está ligado à forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com todos os seres vivos, né? Com a humanidade como um todo. É uma escolha. Amar é uma escolha. E a gente aprende. Ah, é fácil? Às vezes sim, às vezes não. Mas à medida que a gente começa a olhar para dentro e entender que estamos todos vivendo situações semelhantes. Em que sentido? Todo mundo na mesma escola, uns no primeiro ano, uns no segundo ano, uns no terceiro, outros refazendo a quarta série pela terceira vez. Tudo bem, olha só, ninguém vai ser jubilado. A gente vai poder fazer quantas vezes for necessário. Tem uma turma que é mais rebelde, aí é chamada a coordenação, né, para tentar se ajustar, mas é sempre na perspectiva do amor, não na perspectiva da punição. Isso começa dentro de mim. Essa transformação, para que eu possa sair de uma afetividade conflitiva e caminhar para uma harmonização, para uma afetividade saudável nas minhas relações em geral, começa dentro de mim. Então vamos lá. A única pessoa responsável pela minha autorrealização sou eu mesma. Não adianta tentar transferir a responsabilidade. É intransferível. Não adianta esperar que o outro vá preencher as nossas necessidades, porque isso é responsabilidade minha. Isso não é uma posição extremamente egoísta? Então eu não vou precisar nunca de ninguém, eu estou fadada a viver sozinha? Não, é o oposto disso. Se eu estou vazia, se eu estou na falta, eu vou ficar, estou no processo de não observação de mim mesma, eu estou distante de me conhecer, eu vou ficar buscando fora de mim o tempo todo aquilo que eu preciso. Eu vou criar expectativas e me frustrar. Eu vou fazer fantasias que são muito diferentes, 90%,
da realidade. Porque sonhar é importante. Mas quando a gente sonha, conhecendo a realidade. Até para poder transformar isso. Porque se eu fico só na fantasia do que eu gostaria que fosse, não vai ser muito possível, né? Então, quando eu fico no vazio e buscando fora, o que eu tenho para dar? Porque eu estou focado o tempo todo em receber. Na hora que eu viro para mim e começo a buscar essa essência interna minha, que eu busco aquilo que eu posso realizar, eu começo a entender que o outro também está na mesma situação que eu. Eu olho no meu entorno e percebo o mundo como ele se apresenta. E aí eu começo a ter atitudes de autocuidado, de auto-amor, de respeito com a minha própria natureza. Começo a trabalhar pelo meu desenvolvimento intelecto-moral. Isso engendra um processo de amadurecimento do ser. E aí a gente começa a perceber, olha, se o outro está ali, na mesma situação que eu estou aqui na solidão, né? Porque a afetividade conflitiva, né, essa busca desesperada por alguém, fala de uma profunda solidão. Fala da gente não estar preenchido. Aí eu olho para o lado e digo, poxa, olha só, Eliane também está carente. Não está, eu sei. Eu só estou usando você de exemplo, você é a única pessoa encarnada aqui do meu lado. Então, Eliane está carente, eu também estou, mas vai ficar cada uma no seu canto? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para ela se sentir um pouquinho melhor? Aí eu lembro assim, Eliane gosta de chocolate. Gosta de chocolate da Linde. Aí eu digo assim, poxa, vou passar, dá para eu comprar? Dá para comprar um chocolate para minha amiga? Para fazer ela um pouquinho mais feliz? Aí eu vou lá, compro uma trufa. Se for o que dá para mim, posso comprar a caixa inteira, uma trufa. Posso dar um bombom crocante da garota, mas minha amiga gosta de chocolate. Aí eu vou lá e disse, trouxe aqui uma coisa para você, para adoçar teu dia. Aí você fica feliz. Recebeu, ficou feliz. Poxa, amiga, super obrigada. Nossa, isso me fez um bem. Na hora que ela fica feliz, a felicidade dela me nutre. Eu me sinto bem. E aí eu começo a entender que quando eu consigo parar de olhar para o meu umbigo de uma forma egoísta, narcisista, e consigo enxergar o outro e sair de mim e estender a mão. Que eu fico feliz. A felicidade do outro me faz feliz. Eu estabeleço aqui uma corrente de energia amorosa. Pequenininha. Mas a gente não começa grande com nada na vida. Então, isso, inclusive, é uma das coisas que dificulta, porque a gente imagina que vai precisar fazer grandes coisas. Não precisa. A gente hoje trabalha com o poder do pequeno. Pequenos passos, pequenas transformações. E aí eu vou me fortalecendo nesse exercício e vou tendo prazer. Porque vocês vão descobrir que é gostoso. Fazer o bem é bom. É um outro tipo de prazer que é muito diferente dos prazeres vinculados à satisfação das necessidades materiais. Sem problema nenhum com eles. Mas tudo tem o seu lugar. E a gente não pode confundir a ordem de importância das coisas. Porque
Porque os prazeres materiais são momentâneos. Eles trazem satisfação para aquele momento. Mas os prazeres da essência, esses nos nutrem, nos fortalecem, esses caminham conosco porque são ganhos da nossa alma imortal. E aí eu vou me abrindo para essa experiência de sair de mim para olhar para o próximo, sem deixar de me observar, sem deixar de ter consciência de mim. Essa é a diferença, né? Da posição egoísta, que só olha para si mesmo, da posição do outro que não consegue olhar para si, porque tem vergonha, sente culpa, tem medo de se reconhecer como é, então fica desfocado, olhando para fora o tempo todo. Essa é a diferença. Eu me observo, eu me reconheço, eu posso lidar com as minhas faltas e começar a pensar o que é que eu posso fazer a respeito delas, mas eu estou centrada, eu me sinto inteira. E isso me permite que eu possa olhar para o outro de uma forma bacana. Eu tenho consciência de mim e aí eu posso ter consciência do próximo, como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. Porque o outro é um eu igual a mim. Somos todos iguais. E aí eu posso olhar para ele, né? Iguais em que sentido? Iguais como criaturas vivendo no mundo, mas cada um com a sua especificidade. E aí eu posso dizer assim, poxa, como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para tornar mais leve, mais agradável estarmos aqui, nesse mesmo mundinho? Coisas pequenas. E aí é interessante a gente pensar que às vezes dentro de casa, né? Como é que eu posso desenvolver essa afetividade dentro de casa, nas minhas relações mais próximas? E a Joana fala pra gente, eu nunca sigo o que eu escrevo, é fantástico, aí eu fico procurando as referências. Fala pra gente no desenvolvimento da gentileza. Como gentileza é uma coisa agradável. Pequenas atenções. A gentileza é uma forma de cuidado. Ninguém gosta de ser tratado com rispidez, com brutalidade. Ser gentil é cuidar do outro de uma forma singela, olhando para as necessidades dele, levando ele em conta. Isso ajuda a criar um mundo melhor. Tem um anúncio na TV que tem passado, quarentena a gente acaba vendo um pouco mais de TV do que a gente usualmente faz, que são pequenas gentilezas que um faz pelo outro e aquilo vai crescendo num ciclo. E é muito interessante porque gentileza gera gentileza, né? Citando uma frase muito conhecida aqui no Rio. Gentileza gera gentileza. E a gente com isso vai criando um campo de energia gentil e amorosa. Na oração de São Francisco de Assis, que eu acho belíssima, inclusive numa forma da gente refletir sobre formas de estar no mundo. Tem uma passagem que diz, é dando que se recebe.
o sentido passa um pouco por aí, da gente aprender a dar. Esse é o gancho do amadurecimento. Esse é o gancho da gente poder desenvolver relações harmoniosas. E a gente precisa aprender, porque a gente, diferente do que pensa, não nasce sabendo. Mas à medida que eu entendo, que eu trago para a minha consciência, que eu posso aprender a amar, a estruturar e desenvolver uma afetividade positiva, isso traz ânimo. Isso me nutre, né, para sustentar esse processo de aprendizado. Que vai começar como? Nessas pequenas coisas, observando. E aí eu pergunto, você já cuidou de alguém hoje? Você já fez alguma coisa por outra pessoa, por outro ser vivo? Seja um animal, seu animal querido, seja uma plantinha. Hoje, o que você já fez por você hoje? Pela sua saúde emocional, pela sua saúde espiritual, pela sua saúde física. Essas perguntas ajudam a gente a ir construindo, aprendendo a amar a nós mesmos e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos dar uma destrinchada nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Estar conectado com essa energia amorosa, com essa afeição divina pela criação, por cada um de nós que vem de Deus, está íncita em nós. Lembram como Joana falou no começo? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, estar nesse centro, antes de tudo, conectado, sentindo esse amor. Não importa o que você já fez, o que você deixou de fazer, essa energia, esse amor flui infinitamente, indistintamente sobre todos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Eu preciso cuidar desse amor que existe, mas não o amor egoísta, o amor narcísico, porque na realidade isso não é amor. Né? Isso é posse, isso é desejo, isso é fantasia de que é amor. Não é amor. Mas aquele amor que a gente falou, né? Dessa construção, desse aprendizado, da gente, dessa forma de cuidar e se posicionar no mundo, que eu começo a estabelecer comigo, de eu estender isso para o próximo. Eu gosto muito da imagem desse transbordar. Porque quando eu transbordo, isso sai de mim naturalmente. Não é um esforço. Mas eu preciso preencher, eu preciso aprender. E esse aprendizado é tarefa nossa aqui, enquanto a gente está nessa grande escola chamada Terra. Existem outras. Nós estamos aqui nessa grande escola chamada Terra. E a gente precisa levar em conta também que nem todos estão nesse mesmo processo. Muitas vezes a gente gostaria, né, que as pessoas que nos são ligadas
compartilhassem conosco dessa experiência. Mas o tempo é de cada um. A experiência é única, individual, intransferível, não pode ser por procuração. Eu quero muito que o meu namorado entenda todas essas coisas e ande nesse caminho comigo. Ele vai andar no caminho dele, no tempo dele. Gente, como que meu filho não entende isso? Desde pequenininho ouviu essas coisas, não faz nada do que aprendeu. É o tempo dele, é o despertar dele, é de dentro para fora. Eu gosto da imagem do ovo. O ovo, para ele gerar vida, ele precisa, né, de um tempo, ele precisa ser chocado, precisa ser cuidado. E ele se abre de dentro para fora. Se eu resolvo abrir o ovo quando eu quiser, de fora para dentro, eu no máximo vou ter ovo mexido, omelete, ovo frito. Vida, não. Então, esse respeito ao outro como ele é, ao tempo das coisas, é fundamental nesse processo de construção de uma afetividade madura comigo e com o próximo. Porque mesmo em mim, quando eu me dou conta nesse processo de autoobservação das coisas que em mim eu preciso trabalhar, não quer dizer que o trabalho já esteja feito. Aí o trabalho começa. Depois que eu me dou consciência, que eu desenvolvo a consciência, eu tenho um insight de que, olha, eu preciso trabalhar. Isso é uma questão. Não que não houvesse trabalho até aqui. Houve trabalho para eu chegar até essa consciência. É como uma viagem. Eu gosto de viajar, a Eliane também. E a gente, para chegar à viagem, tem todo um trabalho. Você estuda, você planeja, você pensa onde você vai, você escuta o seu desejo. Para eu chegar a um momento onde eu possa ter consciência daquilo que em mim eu preciso transformar, eu precisei desse processo de autoobservação. E aí, esse é o momento onde a gente diz assim, ok, eu estou com passaporte a passagem. Você já fez a viagem? Não. No momento que eu tenho o passaporte a passagem nas mãos, eu vou iniciar a viagem, eu vou iniciar o processo de transformação em mim daquilo que eu preciso trabalhar para sair daquele padrão de emoção, de comportamento, de pensamento. E isso vai investir energia, trabalho, resiliência, porque a gente tenta, escorrega aqui, cai acolá, perde o trem, né? A reserva do hotel era diferente do que a gente pensou que fosse. E a gente vai lidando com tudo isso para fazer essa viagem. Então, eu acho que meu tempo está encerrando, eu não estou conseguindo acompanhar. Você não marcou aqui não, está encerrando. Então, veja só, nessa viagem que nós fazemos, né, nesse programa divino de vida que nós temos aqui traçado, nós precisamos aprender a olhar para nós sem julgar, entender o que precisamos fazer para vir para o eixo, para aprender a olhar para nós mesmos com mais amor,
com mais generosidade, para que eu possa me preencher, transbordar esse olhar, transbordar esse amor. E aí a gente começa a poder fazer isso olhando para o outro como ele é. Começa pequeno, pequenas ações. Como eu posso ser gentil hoje? Como eu posso fazer o bem por alguém hoje? Como eu posso cuidar hoje de mim, de algum outro ser vivo, de alguma outra situação? Nós aprendemos a amar. Essa é a essência do texto que a gente trabalha hoje. A afetividade conflitiva é uma oportunidade para nós aprendermos sobre nós mesmos e como fazermos para vivermos de uma forma mais harmônica, mais coerente, mais conectada amorosamente, afetivamente com os outros ao nosso entorno. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Paz e bem a todos. Obrigada, Nanda. É fundamental nós nos percebermos filhos de Deus, mergulhados no amor de Deus. Então esse amor está em nós e que nós possamos colocar esse amor em movimento. Então, meus amigos, nesse momento, na nossa reunião, seria a hora do passe. E não é por não estarmos aqui reunidos que as bênçãos do alto não estão caindo sobre nós nesse momento. Então, que cada um de nós, nesse momento, possa se sentir pleno desse amor, dessa energia que é enviada a nós pela equipe de espíritos responsáveis por esse nosso encontro. E assim, elevando o nosso pensamento ao alto, que nós possamos dizer: Mestre Jesus, Irmão maior, Senhor e guia de nossas vidas, quantas bênçãos nós recebemos nesse momento, quanta alegria por podermos estar juntos, reunidos em pensamento, reunidos em coração. Nós pedimos, Senhor, abençoa a nossa vontade de nos melhorarmos a cada momento da nossa vida. Que as bênçãos de Deus que caem sobre nós nesse momento possam se espalhar ao nosso redor. Que as bênçãos de Deus, que esse amor infinito de Deus chegue até a cada coração. Que ampare e console cada coração que sofre dores do corpo, dores da alma. Que chegue até cada filho desse Pai amoroso e bom. Que chegue até cada irmão nosso nesse momento. Deus Pai amado, Mestre Jesus, Espíritos amigos, nos despedimos nesse momento desse encontro, plenos de alegria nos nossos corações. Despede-nos em paz, Senhor, na doce paz do Teu amor. Um bom dia a todos, que todos possam se sentir envolvidos por esse amor, por esse carinho que vem do alto. Graças a Deus.